Boa noite, meu nome é Pedro, eu sou estudante de fisioterapia do oitavo período do Centro Universitário Presidente Júnior Carlos, da Unipac aqui de Barbacena, e eu vou falar agora sobre um caso clínico que eu apresentei no estágio remoto da professora Claudinha, e esse caso clínico é de um ente familiar, e é sobre uma doença chamada ataxia de Friedreich, ou ataxia de Friedreich, que outras pessoas falam em si, só que como a gente lá em casa fala ataxia de Friedreich, se eu estiver pronunciando errado, alguém pode me corrigir, viu? E aí agora eu vou começar a falar um pouquinho desse. Essa paciente, no caso, ela tem 31 anos, ela descobriu essa doença na adolescência, com uns 14, 15 anos, ela teve a infância normal, ela começou a cair, começou a cambalear um pouquinho na marcha, e depois ela começou a cair, a gente precisou de buscar conhecimento, precisou de averiguar o que estava acontecendo, e com 15 para 16 anos ela foi diagnosticada com essa doença, e depois disso, a gente aprendeu a conviver com a ataxia. A ataxia, ela tem origem grega e significa desorganização, né? Quem tem ataxia, é impressionante esse cambalear, parece que a pessoa tá bêbada, né? E a pessoa não tem esse movimento bonito de pegar as coisas, né? Que nem eu pego esse movimento simplesmente num ato, né? Normal. Só que, normal não, num ato comum de segurar. Só que essa ataxia em si, ela tem esse movimento desorganizado, né? Ele não tem esse movimento limpo. Ela vai e erra, né? Tanto que a gente pede para o paciente fechar o olho e colocar a mão no nariz, assim, ó. Tanto que o paciente não aguenta, né? Tipo assim, ele vai e erra o nariz, né? Porque não tem essa coordenação bonitinha, né? E o conceito de ataxia designa a falta da coordenação dos diversos grupos musculares que participam do movimento. O distúrbio pode referir-se tanto à velocidade, à amplitude do movimento, como na direção no qual a força é realizada, né? Agora o cerebelo, né? A principal função do cerebelo é controlar o equilíbrio e a coordenação dos movimentos. Quando ocorre uma lesão no cerebelo, as crianças com lesão apresentam ataxia, ou seja, a marcha cambaleante, essa marcha que parece de bêbado, por causa da deficiência de equilíbrio, e apresentam ainda pouca coordenação dos movimentos, com a incapacidade para realizar movimentos alternados, rápidos e dificuldade para atingir um alvo. A ataxia é caracterizada na presença de dismetria, de digiadococinesia, né? Essa dificuldade dos movimentos rápidos e alternados, a decomposição de movimentos e a disartria, né? Que é a dificuldade nos músculos, de utilizar os músculos da fala. O cerebelo é o centro de coordenação, né? O cerebelo ele não tem essa função de diretamente, né, com a energia, né, a função motora ou a sensação, né, que é a função sensorial. O motor e as vias sensoriais, eles devem funcionar corretamente para fornecer a entrada correta para o cérebro, né? Tipo assim, o cerebelo, ele sai, ele vai, a informação passa ali, ele só dá uma organizada, né, uma embelezada naquele movimento, mas quem faz isso mesmo é o cérebro, né? O cerebelo é localizado na parte traseira e na parte inferior da cabeça. A parte central do cerebelo está envolvida na coordenação dos movimentos, complexos de andar ou caminhar, e outras partes do cerebelo ajudam na coordenação dos movimentos dos olhos, da fala e da deglutição. A paralisia cerebral agora. Existe a paralisia cerebral atáxica, né? A paralisia cerebral, a gente acha que é uma doença, mas na verdade ela não é. Ela é um conjunto de sintomas resultantes na malformações cerebrais ou danos às partes do cérebro, que controlam os movimentos musculares. Cerca de 5% das crianças, elas apresentam paralisia cerebral.
a coordenação é ruim e os músculos são fracos, os movimentos ficam tremidos quando as crianças tentam alcançar algum movimento, igual aquele exemplo que eu dei, e a marcha também, né, é aquela cambaleante, e as pernas são bem abertas, né, o ponto de apoio delas, tipo assim, elas abrem um ponto de apoio para dar mais equilíbrio. Agora a classificação das ataxias, no caso, né? Existem mais de 250 classificações de ataxias, só que eu vou falar só de algumas, e principalmente da ataxia de Friedreich, né? Existe a ataxia cerebelar, que ocorre por causa de uma lesão no cerebelo, que pode ser provocada por hemorragia cerebral, tumor, infecção ou acidente. Existe a ataxia de Friedreich, que é o tipo mais comum, porém também é muito raro, surgindo principalmente na adolescência e provoca deformação nos pés, nas curvaturas da espinha vertebral. Só que isso aí é bem legal, olha, porque no caso da minha paciente, ela não tem nenhum problema na coluna. Ela não tem nenhum problema na curvatura. Esse daí também foi um dos problemas maiores que demorou muito a gente descobrir que ela tinha, porque ela só caía e ela só cambaleava, né? E isso para uma família que não tem conhecimento nenhum, que mora no interior, isso aí a gente ficou bem preocupado naquele momento. Aí existe também agora a ataxia espinocerebelar, que na maioria das vezes esse tipo aparece na idade adulta e provoca rigidez muscular, perda de memória, incontinência urinária e perda progressiva de visão. A ataxia talangiectasia também é um tipo hereditário, porém é muito raro, podendo iniciar na infância e se desenvolver ao longo do tempo. Normalmente a pessoa com esse tipo de ataxia apresenta o sistema imune bem enfraquecido. E tem a ataxia sensitiva ou sensorial, que a pessoa acontece nos nervos sensoriais, né? E a pessoa não sabe aonde é que tá a perna dela, não sabe onde é que tá o braço, essa é bem complicada. E também existe ataxia chamada idiopática, que acontece por causas que não são conhecidas, que acontecem em idosos. Aí as ataxias podem ser adquiridas, né? Podem ser adquiridas degenerativas, que podem ser... que não tem fator hereditário. Como eu falei, tipo assim, lá antes, teve um acidente, bateu a cabeça, sofreu um traumatismo no cerebelo, e aí vai ficar ataques, no caso. E tem também as não adquiridas também, que não são degenerativas, né? Que elas não vão, que elas permanecem no lugar. E tem as ataxias hereditárias. As hereditárias, elas podem ser autossômicas recessivas, autossômicas dominantes, ligadas ao X, ao cromossomo X, as desordens mitocondriais e as episódicas. Agora vamos falar já de ataxia de Friedreich. A ataxia de Friedreich é uma doença hereditária que causa dano progressivo no sistema nervoso resultante em sintoma que varia problemas de fraqueza muscular, da fala, por outro lado, as doenças cardíacas, sabe? Lembrando que, né, tipo assim, que o coração é o músculo que mais trabalha, então esse desgaste na musculatura é bem complicado. A ataxia de Friedreich acontece pelos níveis baixos da proteína frataxina, né, que leva a uma biossíntese insuficiente de agrupamentos de ferro e enxofre, leva à falha de todo o metabolismo de toda a célula. Os primeiros sintomas e os sinais acontece dos 5 aos 20 anos, apresenta a ausência no sinal de Babinski, né, que é aquele sinal que a gente pega a sola do pé e faz aquele sinal, tipo assim, com a caneta, com o objeto em si, e a pessoa tende a fletir o pé, né? A falta de equilíbrio e coordenação, a fraqueza nos membros inferiores, perda sensorial, a reflexia, disartria, disfagia, escoliose, deformidade nos pés, cardiopatia e diabetes. Os sintomas são, né, que a pessoa dá uma cambaleada, né?
que os dois lados são afetados. Alguns pacientes podem ter início súbito ou unilateral, ataxia de membros e marchas progressivos iniciados antes dos 20 anos. Esses sinais e sintomas são para ser considerado ataxia de Widerreich, né? Os reflexos tendíneos em membros superiores, inferiores são ausentes. O diagnóstico, agora são os critérios para o diagnóstico. O diagnóstico obrigatório mesmo, ele tem que ser o início dos sintomas. Ele tem que acontecer antes dos 25 anos, ataxia progressiva de membros e marcha, reflexo tornozelo e joelho ausente na marcha, a neurofisiologia do padrão axonal e a disartria de mais de 5 anos de início. Agora, os adicionais são só algumas pessoas que apresentam, que é a escoliose, a fraqueza do padrão piramidal nos membros inferiores, os reflexos ausentes nos braços, sensibilidade das fibras grossas ausentes e o ecocardiograma anormal. O diagnóstico ele é dado, né? A avaliação do gene tem valor para o aconselhamento genético e a avaliação da triagem é inefetiva e não tem valor. O diagnóstico por imagem, a ressonância magnética do cerebelo e da coluna mostram sinais de atrofia. E aí agora vamos no tratamento. Apesar dos esforços, né, a ataxia não tem cura, né? Então, o nosso papel da fisioterapia é bem importante, que a gente vai fazer com que essa pessoa não perca funcionalidade, né? O tratamento é sintomático e tem como objetivo retardar a progressão do distúrbio, controlar os sintomas, retardar a progressão de vida e garantindo ao portador da disfunção o máximo possível de independência e autonomia para realizar, né, as atividades diárias. E nenhuma terapia parece alterar a história natural da doença, né? Até hoje, todas as terapias que são oferecidas não apresentam um prognóstico positivo até hoje, né? Apesar do paciente com AF precisar de uma avaliação completa e minuciosa por parte do fisioterapeuta. A avaliação deve incluir a marcha, a força, a flexibilidade, a amplitude de movimento, o equilíbrio, a coordenação, o alinhamento da coluna, a postura, o estado funcional, resistência à fadiga e a necessidade de distúrbios auxiliares da marcha. Testes clínicos de avaliação da marcha e do equilíbrio podem ser úteis, né, nessas fases iniciais, antes da pessoa progredir para a cadeira de rodas, e ver também e fazer com que esse paciente vá, tipo assim, retardar esse paciente ir para a cadeira de rodas, né? Tipo assim, enquanto ele estiver andando, vamos permanecer com esse, né? E para ele, até para trabalhar a autoestima do paciente, né? Os objetivos do tratamento, a gente foca em potencializar o máximo da função, minimizar a incapacidade, minimizar as dores e a deformidade, né? Outro objetivo primário é prolongar as habilidades de locomoção. Aqui inclui tanto a marcha, tanto a capacidade de tocar a cadeira, sabe? E a gente pensa que, por ser uma doença degenerativa, a gente não pode trabalhar fortalecimento muscular. Isso é mito, porque a gente trabalhando no fortalecimento muscular, principalmente de membro inferior, para uma pessoa cadeirante, tipo assim, isso muda a vida da pessoa, né? Pode parecer pouco pra gente, mas o simples fato de tocar uma cadeira de rodas é muito prazeroso para alguém que faz uso, né, de cadeira de rodas. As principais responsabilidades do fisioterapeuta são ensinar esse paciente um programa de exercícios domiciliares também, para que ele consiga ficar tipo assim, melhor
como se diria, né? Ficar, permanecer, né? Nesse movimento, né? Dar uma estabilidade nesse tratamento, né? Que não adianta nada seu paciente vai na sua casa, não, seu paciente vai na sua clínica, mas você não ensina ele a fazer que ele tem que fazer em casa, né? Os exercícios de alongamento são bem importantes, os exercícios de coordenação também são bem importantes, principalmente o equilíbrio, estando ou não na cadeira de rodas, treinar o equilíbrio é bem legal para controle de tronco, porque essas pessoas com as doenças degenerativas, elas tendem depois não ter controle de tronco, né? E vamos levar esse paciente a retardar, né? Essa doença. E principalmente também trabalhando até a autoestima do paciente, que eu acho bem legal, né? Deixa eu passar alguma coisa aqui. Devido à natureza progressiva da doença, os ganhos de força e da coordenação não são esperados. Mas, como eu já disse anteriormente, o objetivo maior da fisioterapia é prolongar a função e garantir a qualidade de vida. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais.